Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar mais uma live sobre tumores gastrointestinais. Todas as terças-feiras, das 7 às 7h30 da noite, a gente está aqui para esclarecer as dúvidas sobre tumores gastrointestinais e as perguntas que o pessoal encaminhou para nós durante a semana. Meu nome é Luiz Alberto Schlitter, eu sou oncologista, trabalho em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, e há quase 20 anos me dedico à oncologia e aos tumores gastrointestinais, tumores de estômago, esôfago, fígado, pâncreas e intestino. Então, se alguém de vocês tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, fique à vontade de mandar suas perguntas ao vivo e eu vou respondendo algumas que foram encaminhadas pelos nossos seguidores. Essa live vai ficar depois gravada no Instagram e no YouTube para todos poderem olhar novamente, eventualmente esclarecer alguma dúvida ou encaminhar para os seus familiares. Uma dúvida que surgiu, eu acho que foi a principal durante a semana, foi um novo tratamento para câncer. Isso foi conectado ao câncer de intestino e a gente vai falar um pouco então sobre a pesquisa de novos medicamentos contra o câncer. Então, teve um brasileiro chamado Matheus Henrique Dias, que na Holanda descobriu uma nova forma de bloquear ou de tentar tratar o câncer. Na maioria das vezes, os tumores eles são tratados com três pilares. A quimioterapia, que é o tratamento, eu acho, mais antigo e talvez mais comum, que a gente escolhe um remédio ou uma combinação de remédios para atuar contra aquele câncer. Temos hoje a terapia-alvo, né, as terapias focadas, a gente consegue localizar uma alteração específica da célula e bloquear aquela célula. Então, a gente sempre está tentando destruir a célula ou bloquear a célula. E a imunoterapia, que é a ativação do sistema imunológico, nós ativarmos nossos linfócitos contra o tumor. Então a gente sempre tenta ou matar a célula, ou bloquear, ou inibir a célula. E esse brasileiro, então, o Matheus Henrique Dias, na verdade, por acidente, ele tentou estimular as células do câncer, ele queria multiplicar essas células para depois usar um medicamento contra elas. E quando ele foi multiplicar, quer dizer, quando ele estimulou demais aquela célula, e aquela célula do câncer morreu. E aí, não satisfeito, ele tentou novamente o mesmo processo e a célula morreu. Isso várias vezes. Então, surgiu uma teoria que a gente possa, eventualmente, ao invés de inibir ou tentar matar a célula, estimular a célula. Então, por medicamentos específicos, a gente consegue estimular a célula do câncer tenta crescer de forma tão rápida ou tão acelerada que ela acaba morrendo, dá uma pane. Ele mesmo chamou de um tilt da célula. Então, isso foi feito com câncer de intestino, essa pesquisa foi feita com câncer de intestino, e agora na Holanda, em 2025, vão começar as pesquisas para isso. Então, o pessoal encaminha várias mensagens, querendo já se propor, queria fazer isso no Brasil. Como é que funciona a pesquisa contra o câncer, que é o que o Henrique, lá o Matheus Henrique, vai fazer? Ela tem várias fases, na verdade. A primeira fase é a fase 1, onde a gente descobre o medicamento, descobre uma maneira de tratar o câncer, e a gente tenta fazer o paciente usar um remédio e testar a dose desse remédio. Então, a fase 1 a gente testa a dose do remédio. Na fase 2, a gente, além de usar o remédio naquela dose, a gente tenta ver o quantos por cento ele consegue matar o câncer, então, qual o percentual de sucesso dele. E na fase 3, que é a fase talvez principal, onde a maioria dos estudos que nós temos no Brasil já é a fase 3, a gente testa esse remédio, que tem um percentual geralmente bom contra o câncer, contra o principal tratamento. Então eu brinco que seria a fase final, ou a final do campeonato, em que o remédio proposto tenta lutar com o campeão atual. Então, todas essas fases que são necessárias, né, esse estudo, por exemplo, da Holanda para câncer de intestino, onde estimula o sistema do câncer a crescer e isso acaba matando o câncer, é um estudo ainda fase 1. Para a gente ter ideia, esse estudo vai ter que passar por uma fase inicial, depois uma fase de qual percentual de chance dele funcionar e depois uma fase final. Isso aí demora em torno de 10, 15 anos, geralmente, o resultado, tá? E aqui no Brasil, a gente tem um número de pesquisa, um número de protocolos de pesquisa muito pequeno, infelizmente. Nos Estados Unidos, na Europa, a maioria dos pacientes ele procura ativamente as pesquisas. Então, acho que todos sabem que os Estados Unidos, lá não, nós não temos o SUS, né? Então, ou realmente a pessoa tem um convênio realmente muito bom, ou ela não tem.
Não quer dizer que ela não vai ser atendida, falando com o pessoal que mora lá, a pessoa é atendida, mas depois o hospital, enfim, o governo manda a conta daquele atendimento de volta para a pessoa. E se a pessoa não pagar, realmente ela entra como se fosse no nosso sistema aqui, como se fosse no SPC, quer dizer, ela fica realmente marcada pelo governo. Então, ou a gente tem convênio ou a gente tem dificuldades financeiras lá. Então, com essa maneira, vamos dizer assim, de atuar nos Estados Unidos, as pessoas lá se propõem a fazer os protocolos de pesquisa. Elas entram em sites, existe um site chamado Clinical Trials, que é pesquisas de novos medicamentos, e elas botam lá qual tumor ela tem, que tipo é, e elas veem quais as cidades, quais são os protocolos. Os protocolos de pesquisa hoje são extremamente rígidos, não existe mais a comparação, vamos dizer assim, que muitos têm ideia de medicamentos bons comparados com farinha ou medicamentos placebo, isso não existe mais. A maioria dos protocolos é um protocolo, a gente chama fase 3, ou fase que já está em final de desenvolvimento, aqui no Brasil principalmente. Mas aqui no Brasil a gente tem uma procura, infelizmente, pequena disso ainda. E um protocolo de pesquisa, quando a gente se propõe a fazer esse protocolo, quando a gente presta informação para esse protocolo, eles pagam tudo, né? A tomografia, os exames de imagem, biópsias, consultas, e o paciente é tratado quase que um paciente privado. É bem interessante que depois de muito tempo, ou de alguns meses tratando no protocolo de pesquisa, os pacientes depois não querem sair do protocolo, não querem voltar nem mesmo para o convênio, de tão talvez assertivos e de tão detalhista que é os protocolos de pesquisa. Então, eu sempre estimulo os meus pacientes a participarem de protocolos de pesquisa. É talvez a maneira mais fácil de atingir um objetivo mais rápido com novos medicamentos, mas isso geralmente demora. Então, essa pesquisa que muitos me mandaram mensagem aí da Holanda vai demorar aí no mínimo 5, 7 anos para chegar no Brasil. Quando chegar, a gente vai tentar disponibilizar isso para os nossos pacientes, mas é bem interessante essa maneira de pensar esse novo tratamento para câncer. Então, deixa eu responder algumas perguntas que já foram lançadas aqui. Legal ver vocês aí na live. Obrigado. Fiz uma endoscopia com descrição de lesão submucosa. O que significa isso? É grave? Então, vamos lá. A endoscopia, ela é um exame muito usado para a gente pesquisar aí dor de estômago, gastrite, azia, queimação. E muitas vezes, na suspeita de um câncer também, se a gente faz uma endoscopia e nós temos um machucado, uma alteração, não na parte inicial, no tapete inicial do estômago, a gente tem algo mais profundo, mais dentro do estômago, dentro da parede, né, da parte, vamos dizer assim, grossa do estômago. Existem lesões, geralmente são lesões mais leves, eu vou tentar falar assim. Existem tumores chamados gistes, existem sarcomas, existem lipomas, que podem causar essa alteração submucosa, abaixo da mucosa, abaixo do tapete inicial do estômago. Então, o importante é a gente, eventualmente, biopsiar, fazer biópsia dessas lesões, mas como elas estão muito profundas, às vezes o diagnóstico fica duvidoso, ou a gente utilizar hoje, o que nós temos aí, é a ecoendoscopia. Então, a gente faz uma endoscopia, na ponta do aparelho de endoscopia nós temos um ultrassom, e esse ultrassom consegue encostar nesse machucado submucoso, olhar bem ele, ver as características e guiar a biópsia, fazer uma biópsia mais assertiva. Então, as lesões submucosas, na maioria das vezes, não são tão graves quanto as lesões mucosas e merecem um diagnóstico mais preciso, muitas vezes usando a ecoendoscopia como uma arma aí para diagnóstico precoce e eventualmente tratamento. Vamos lá, outra pergunta. Tenho mais de 20 pólipos adenomatosos. Tenho medo de ter câncer de intestino. Meu irmão teve. Tenho que tirar meu intestino grosso? Ótima pergunta. Então, os pólipos, que são as lesões geralmente pré-malignas, são as lesões que inferem a pessoa ter chance de desenvolver câncer. Eles aparecem geralmente com os 45, 50 anos de idade. Então, por isso, todos os pacientes, tanto homens como mulheres, mesmo assintomáticos, devem fazer a colonoscopia. E quando a gente vê os pólipos, nós temos duas condutas. Uma, realmente retirar esses pólipos e avaliar
qual tipo de pólipo é. Esse pólipo chamado adenomatoso é um pólipo de risco de evoluir para câncer, então os pólipos adenomatosos muitas vezes viram adenocarcinoma. E a gente também vê a quantidade. 20 pólipos realmente é bem suspeito de ser uma síndrome hereditária ou a polipose intestinal. É uma síndrome que é transmissível de pai para filho, entre irmãos, e isso pode ser realmente uma síndrome hereditária. Se o irmão teve, mais ainda possivelmente isso fecha o diagnóstico. Então, nós precisamos consultar geralmente com um geneticista para confirmar se você tem realmente uma síndrome hereditária chamada polipose intestinal, e se tiver, uma das indicações é realmente fazer uma colectomia, retirada de todo o cólon, para evitar a formação de pólipos nesse intestino. Mas daí a gente vai precisar realmente de um teste genético e de uma avaliação de uma equipe que trabalha bem nessa parte. Mas existe a possibilidade, assim como as pessoas fazem a mastectomia, a retirada de mamas para prevenir o câncer de intestino, de mama, a gente pode fazer a retirada do intestino grosso para prevenir o câncer de intestino numa síndrome que existe, que mais de 90 pessoas acabam desenvolvendo câncer. Posso continuar trabalhando quando estou fazendo químio para o câncer do intestino? Ótimo. Então, a quimioterapia hoje é um tratamento realmente que mudou, talvez, comparado com antigamente. As pessoas ainda têm uma visão um pouco dos filmes, talvez. Eu sempre falo das novelas, né, que geralmente é bem traumático. A quimioterapia é ruim, perde cabelo, causa efeitos colaterais. Mas isso é uma visão, talvez, que a TV ou que os filmes trazem para nos sensibilizar. Atualmente, do ponto de vista prático, a quimioterapia é bastante tolerada, claro que depende de onde é o tumor, mas se nós falarmos em câncer de intestino, a quimioterapia é bem trabalhosa, que ela deve ser feita geralmente a cada 2 semanas, mas ela é extremamente bem tolerada ou muito fácil de ser feita. E a gente pode o quê? O que eu oriento os pacientes? As primeiras 2 químios, eventualmente, ver quais são os desconfortos, quais os efeitos colaterais, o que a gente pode regular de medicamentos, mas depois disso eles podem viver a sua vida natural, normal, inclusive o trabalho. Então, viajar, ir no banco, enfim, tirar férias, tudo pode ser realmente combinado. A gente merece respeitar as datas do tratamento, mas ele pode fazer, pelo contrário, ele faz o tratamento para seguir a vida dele relativamente normal. Até exercícios físicos também são estimuláveis durante o tratamento de quimioterapia. Então, sim, hoje a quimio mudou, ela é muito mais fácil de ser feita, muito mais tolerável, ela é bastante trabalhosa, mas os pacientes podem seguir sua vida normal de trabalho. Na verdade, muitos de vocês nem imaginam que as pessoas que estão trabalhando aí estão fazendo tratamento, eles não perdem nem cabelo, a chance de perda de cabelo nos tumores gastrointestinais aí é menos de 90%. A grande maioria dos pacientes não tem nenhum problema, nem mesmo alopécia, então segue a sua vida totalmente normal. Outra pergunta, se eu posso usar álcool durante o tratamento, o pessoal está meio animado na terça, né? Mas vamos lá. Então, o uso abusivo de álcool, o uso principalmente de destilados, causa câncer. Então, existem tumores de boca, língua, esôfago, estômago, enfim, fígado, inúmeros tumores são causados pelo uso abusivo do álcool. Mas se a paciente tem um câncer e mesmo que ela esteja em tratamento, ela faz um uso, vamos dizer assim, eventual, recreativo, de forma muito pontual, numa festividade, enfim, num casamento ou numa festa de 15 anos, quer dizer, a gente está fazendo o tratamento de forma correta, mantendo uma alimentação equilibrada, fazendo exercícios físicos, fazendo tudo certo. E ela tem, eventualmente, a possibilidade de curtir um momento, né? Utilizar aí um espumante, um vinho, de forma leve, não há problema nenhum. Existe uma cultura também em relação a remédios, inclusive via oral, né? Nem falando em quimioterapia, né? Então, quando a gente usa antibiótico, não pode usar álcool. Na verdade, não é que não pode, mas geralmente a pessoa que usa álcool aí pode esquecer de tomar o remédio, enfim, vomitar, fazer o uso muito elevado de álcool. Então o médico prefere dizer, ó, não pode beber. Mas o uso eventual, o uso pontual, o uso talvez correto, assim, não há problema de usar álcool. Só temos que lembrar que 10% da população, infelizmente, do Brasil é alcoólatra, né?
e muitas vezes ele pode errar com essa informação e acabar abusando. Inclusive, existem estudos que mostram que o câncer de intestino ele pode, inclusive, diminuir com o uso de vinho, uma dose pequena, periódica, né? Então, se testou o vinho tinto, inclusive foi comparado com a uva, o suco de uva, na verdade, não adiantou. Então, é realmente uma questão da uva misturado com o álcool. E o vinho tinto, principalmente, mais que o branco, ele, na verdade, tem uma substância chamada resveratrol, que pode realmente diminuir o risco de câncer em algumas populações. Então, a população italiana foi testada e realmente diminuiu. Então, se a pessoa quiser ingerir uma quantidade pequena de álcool, pontual, e eventualmente, se isso for uma quantidade de vinho pequena, está estimulado, não há problema nenhum, desde que a gente tenha consciência do que está fazendo e, se você puder, mantenha seu médico informado. Então vamos a outra pergunta aqui. Quando eu tiro meu estômago por câncer, é igual a cirurgia bariátrica? Vou perder muito peso? Ótima pergunta. O câncer de estômago, isso eu vou complementar com outra pergunta que foi mandada por um seguidor. Então, o câncer de estômago, o tratamento dele, ele quase todas as vezes, se ele não está espalhado, se ele está localizado, câncer de estômago localizado, o tratamento é cirúrgico. A cirurgia é muito importante. A gente vinha falando sobre o câncer de reto esses dias, o câncer de intestino, que eventualmente existem tratamentos que podem eventualmente evitar a cirurgia, a gente não fazer cirurgia, mas o câncer de estômago não. Mesmo com a melhora com a químio, da rádio, a gente pode conseguir diminuir a doença, mas ele sempre tem como base a cirurgia. Quando a gente vai tirar então o estômago de uma pessoa, essa retirada dele ele pode ser parcial, a gente pode tirar 70% do estômago, 50%. Isso depende muito do tamanho do tumor que ela tem, porque a gente tem o tumor e nós temos que cortar 5 centímetros para cima e 5 para baixo. Então a gente já tem aí 10 centímetros de margem e mais o tumor. Então, eventualmente, sobra muito pouco do estômago, a gente precisa tirar todo o estômago. A vida da pessoa ela realmente é normal, só ela precisa passar uma adaptação muito parecida com a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ela faz uma diminuição do estômago, a pessoa come, vai ter que ser em pequenas frações, várias vezes ao dia, com uma orientação bem adequada. Mas, em média, então, respondendo, a pessoa perde 10% do peso durante a cirurgia. Então, numa gastrectomia para câncer, a retirada do estômago para câncer, uma pessoa aí de 80 quilos, ela deve perder de 8 a 10 quilos realmente nos primeiros 6 meses. Então, bastante comum a perda de peso. Por isso, na verdade, hoje, o tratamento do câncer de estômago é cirúrgico, mas nós temos uma tendência a fazer a quimioterapia antes da cirurgia. Então, nós fizemos a quimioterapia, tentamos diminuir o câncer de estômago e depois a gente opera ele. Se a gente faz o caminho contrário, a gente opera, quando nós vamos fazer químio, o paciente já tem 10 quilos a menos, está geralmente frágil, está mais fraco, tem uma dificuldade alimentar. Então, a gente, ao invés de combinar cirurgia com químio de reforço, atualmente, a maioria das vezes, a gente faz químio antes, diminui o tumor, e depois a gente faz cirurgia do estômago, podendo ser retirado parcialmente ou totalmente. Mas o importante é que hoje a gente não tem dados ainda de evitar a cirurgia nesse tipo de doença. A gente sempre tem que fazer a cirurgia no câncer de estômago, é talvez o tratamento mais importante, e a quimioterapia ela serve como reforço à cirurgia, e as duas combinações hoje trazem mais de 50% a 60% de cura nos pacientes com essa doença, que é bastante comum aqui no Rio Grande do Sul principalmente. Então a Joana aqui está falando que estão trabalhando normalmente durante a sessão de quimio, então reforçando o que eu vinha falando, a gente pode. É claro que merece um médico empático, um médico que tenha bastante atenção, se a gente tem algum efeito colateral durante a quimioterapia, a gente tenta regular isso ao máximo, por isso que antes de cada quimio sempre existe uma consulta médica, né, para que o paciente, entre aspas, reclame ou faça os seus apontamentos para a gente ajustar ao máximo a quimioterapia, e a gente vê os exames de sangue, a célula de defesa, enfim, a anemia desse paciente. Mas realmente confirma aí que ela pode trabalhar normalmente. Então, outra pergunta, se a infecção por H. pylori pode ter relação com câncer gástrico? Sim,
A resposta é que o H. pylori é extremamente comum na população atualmente, mais de 70% das pessoas têm H. pylori, e infelizmente ele é um dos principais causadores de câncer gástricos no mundo. A bactéria ela se aloja no estômago, ela só consegue ser, entre aspas, tratada ou retirada com antibióticos, né? E as pessoas que realmente têm uma história familiar de câncer ou um risco maior de câncer, se estimula o tratamento da H. pylori para evitar que isso evolua para câncer. Não se sabe se a gente deve tratar toda a população mundial, vamos dizer assim, para evitar o câncer, mas a gente pega pessoas de maior risco, principalmente com história familiar, principalmente que já tem uma gastrite, eventualmente uma gastrite atrófica, que é uma atrofia do estômago, quer dizer, nós vemos uma população específica, se ela tem H. pylori, a gente estimula o tratamento dele para diminuir o risco de câncer. Então a resposta é sim, o H. pylori infelizmente é frequente e é bastante relacionado ao câncer gástrico. Então, outra pergunta, como evitar os tumores no sistema gastrointestinal? Boa. Então, Cláudia, a ideia é a seguinte, a gente reforça nas lives que os bons hábitos de vida, aquilo que a gente escuta aí do cardiologista, talvez é o principal nos tumores gastrointestinais. Então, uma alimentação adequada ou equilibrada, manter o peso em nível adequado para a sua altura, não fumar, não beber em excesso e manter uma atividade física aí 1 hora, no mínimo 3 vezes ao dia de exercício aeróbico. Quer dizer, todo esse compilamento diminui muito o risco de câncer gastrointestinal. E talvez por isso, na verdade, hoje o contrário está acontecendo. A gente tem um aumento de câncer gastrointestinal, principalmente intestinal, em pessoas jovens. Hoje o aumento de tumor de intestino superou os 30%, 40% em pacientes jovens com menos de 45 anos de idade. Então, por que isso acontece possivelmente? Possivelmente pelos maus hábitos da população, isso vem desde criança, né? A falta de exercício físico, a obesidade, que hoje o excesso de peso é bastante frequente, quase 50% da população tem excesso de peso. Então, uma má alimentação com embutidos, com industrializados, refrigerantes, obesidade e sedentarismo. Então, tenham bons hábitos de vida, tenham certeza que vocês têm uma diminuição do risco de câncer gastrointestinal. Além disso, talvez o principal exame para diminuir o câncer é a colonoscopia aos 45 anos. O câncer de intestino é o terceiro câncer mais comum, depois do câncer de mama. Nós estamos aí no Outubro Rosa, né? Então, o câncer de mama é muito frisado. O próximo mês é o Novembro Azul, que também vai ser bem frisado. E o câncer de intestino muitas vezes é esquecido. Então, se você quiser, faça bons hábitos de vida e faça colonoscopia aos 45 anos, que você vai ter uma prevenção bem adequada do câncer gastrointestinal. Boa. Então a Clarice me pergunta se a metástase hepática de adenocarcinoma de intestino tem cura. O câncer de intestino, quando ele se espalha, quase 50% das vezes ele vai pro fígado. Então a circulação, ou vamos dizer, por onde o câncer de intestino vai, geralmente segue um fluxo que para no fígado. Assim como a alimentação, quando a gente está com o alimento no intestino, o alimento ele vai em direção ao fígado, a metástase ou a doença, o câncer, ele realmente vai para o fígado. Nesses 50% então de pessoas que eventualmente podem ser acometidas por doença no fígado, quase 20 ou 30% eles podem ter uma doença mais inicial, talvez ou mais pequena, vou dizer assim, e a gente pode operar o fígado dessa pessoa, retirar essa metástase hepática. A gente tenta poupar ao máximo de fígado bom, deixar o fígado sobrando, mas a gente pode tirar hoje quase 40%, 50% do fígado. E a metástase hepática, antigamente, era diagnosticada e talvez selada como incurável, hoje ela é curável. A metástase hepática tratada de forma inicial nos pacientes, associada com quimioterapia de reforço, hoje tem números de quase 50% a 70% de cura em 5 anos. Então, quase metade dos pacientes podem ficar curados. Claro que essa doença tem que ser só no fígado, não está em outros locais, né? E a gente precisa de uma equipe bem treinada para retirada desse tumor do fígado ou, eventualmente, algumas técnicas chamadas de ablação. A gente pode botar como se fosse um cautério na região do fígado e também queimar a doença. Mas sim, a
metástase hepática hoje do câncer de intestino é curável. Existem também outros locais que o câncer de intestino vai, e mesmo, entre aspas, espalhado, ele pode ser curável. O câncer de intestino, se ele for para o pulmão, se ele for para o ovário e, eventualmente, dentro da cavidade abdominal, que é chamado peritônio. Esses dias a gente falou bastante, né, que surgiu aí na mídia, né, a disseminação do câncer de intestino peritônio, que poderia ser curável ou não. É curável. Então, existem 4 locais que o câncer de intestino se espalha e quem está trabalhando com essa área sempre foca muito na possibilidade de cura desses pacientes, que pode chegar a quase 50% em 5 anos. Então, uma equipe bem treinada possivelmente consegue ajudar você, Clarissa, nesse desafio aí. Outra pergunta que foi feita: retirei a vesícula e deu câncer. O pessoal, ou a equipe cirúrgica, quer fazer outra cirurgia. Bem interessante isso. Existem talvez 2 locais na região abdominal, no câncer gastrointestinal, em que a gente pode ter um câncer, mas a suspeita inicial geralmente não é câncer. Então, a pessoa vem com dor na região do fígado, ruim para a alimentação, tem um cálculo na vesícula, vai lá, opera, e aí o patologista, quando recebe aquela vesícula, né, quando ela foi retirada, diz, cara, isso é um câncer, na verdade. Quando isso acontece, na verdade, a cirurgia ela deve ser ampliada, a cirurgia deve ser aumentada. Então, infelizmente, sim, a resposta é: a gente deve voltar lá na região da vesícula, lá onde foi retirado esse tumor, e a gente tem que fazer uma ampliação, um aumento desse, vamos dizer assim, dessa área de segurança. Então, a gente retira uma parte do fígado, um segmento do fígado e todas as ínguas, os linfonodos juntos. Então, um câncer de vesícula hoje, na maioria das vezes, é um achado acidental, foi sem querer, né, que ele foi visto, o patologista descobriu, e a gente merece retornar lá na cavidade abdominal, fazer uma nova cirurgia. É bem comum essa sequência. Isso também acontece no apêndice, então as pessoas vão ser operadas porque estavam com dor, fez uma tomografia, suspeita uma apendicite, e aí o cirurgião retira o apêndice, encaminha o patologista, câncer de apêndice. Então a proposta é voltar naquela cavidade abdominal, fazer uma nova cirurgia, uma cirurgia mais ampliada na maioria das vezes. Então o câncer de vesícula, geralmente ele é um achado incidental, acidental, e o câncer de apêndice também. A necessidade de 2 cirurgias realmente é bastante comum, e através daí da retirada de toda essa região, mandada novamente para o patologista, a gente define se a gente deve ou não fazer quimioterapia de reforço para esse paciente. Tá? Então, 2 exemplos clássicos que a necessidade realmente de 2 tratamentos ou 2 cirurgias é realmente bem comum. Então, outra pergunta aqui: se o câncer é contagioso. É bem interessante isso. Na verdade, o câncer não é contagioso, não existe nenhum tumor que passa, nem mesmo a quimioterapia. Então, é uma pergunta bastante comum dos pacientes: pô, meu esposo está fazendo químio, tem que ter algum cuidado com talheres, toalhas, enfim. Não, a quimioterapia não passa, não pega. Tanto o câncer também, da mesma forma, não tem nenhuma transmissão. O que a gente tem que cuidar é que alguns tumores têm relação com alguns vírus, como o vírus da hepatite B, hepatite C, o HPV, que é o papiloma vírus humano. Então a gente merece talvez cuidados na transmissão de vírus, para que a pessoa não tenha o mesmo vírus, enfim, até o vírus do HIV, por exemplo, né? Então o vírus da hepatite, vírus HPV, HIV, eles não podem ser transmissíveis, porque eventualmente se as 2 pessoas têm, realmente as 2 têm um risco maior de ter câncer. Mas então é a questão dos vírus, não do câncer ser transmissível. Então eu queria agradecer a todos, a gente está fechando aí os nossos 30 minutos. Toda terça-feira nós estaremos aqui respondendo as dúvidas de vocês nos tumores gastrointestinais. Espero ter ajudado. Se algum assunto ficou pendente, encaminhe para nós. Na próxima live a gente responde pessoalmente para vocês. Muito obrigado, boa semana a todos. Abraço.